O movimento humano é um evento complexo e singular. A cinesiologia nos ajuda a compreender como o corpo se move, e nessa disciplina nós vamos estudar os padrões de movimento que se afastam do que é considerado normal e acabam gerando acometimentos ortopédicos ou lesões. Então essas são as chamadas disfunções de movimento. Apesar do objeto de estudo do fisioterapeuta ser o movimento humano, por muito tempo nós ficamos centrados no modelo patoscinesiológico, onde a doença vinha antes do movimento, na nossa avaliação e no nosso tratamento. Então, esse modelo basicamente diz que as anormalidades dos movimentos resultam de processos patológicos. Primeiro aconteceu uma doença, aí essa doença gerou deficiências, fraqueza, perda de ADM. Essas deficiências geram disfunções de movimento e as disfunções de movimento geram outros acometimentos secundários, que são acometimentos de componentes das interações entre eles. Então, por exemplo, o acometimento, uma degeneração articular, né? E aí, nós recebíamos, por exemplo, um paciente com bursite subacromial. Aí esse paciente ele vinha com limitação de ADM para flexão de ombro, para abdução de ombro, por exemplo. Vinha com dor e vinha com fraqueza muscular, especialmente dos estabilizadores da escápula e da glenomeral. Isso gera disfunções de movimento que são características, que a gente chama de discinese, a gente vai ver mais para frente nessa disciplina. E tem efeitos secundários, a própria discinese tem outros efeitos secundários que advém da bursite trocantérica. Esse seria um modelo patoscinesiológico, da bursite subacromial, né? Esse seria um modelo patoscinesiológico. Então, quando um paciente entra no consultório, você pensa primeiro em qual doença ele tem. Você pensa primeiro em, seu médico que te mandou aqui, deixa eu ver qual foi o que está escrito no encaminhamento, qual é o diagnóstico médico que você tem. Ou você pensa primeiro nas disfunções de movimento. Então, no modelo cinesiopatológico, quando a gente coloca assim o movimento à frente do pato, nós estamos partindo da premissa de que o paciente primeiro teve uma disfunção de movimento e essa disfunção de movimento é que gera os próximos problemas que ele vai ter. Então, ele tem primeiro, nesse exemplo que eu dei da bursite subacromial, ele tem primeiro uma disfunção de movimento, primeiro tem a discinese escapular, por exemplo. E aí, faz movimentos repetidos, determinados movimentos articulares que são fora do padrão normal ou fora de um alinhamento articular normal, ou mantém posturas prolongadas também num alinhamento articular que não é o normal. E isso acaba gerando acometimento dos componentes daquela articulação e altera a interação entre aqueles componentes articulares. E isso gera, então, síndromes de disfunção dos movimentos. O que são as síndromes? Quando a gente fala em síndrome, a gente está falando já que essa disfunção de movimento é dolorosa. Então, é dor associada à disfunção de movimento. Então, por esse modelo cinesiopatológico, a gente parte da premissa de que primeiro o paciente desenvolve disfunção de movimento. Depois é que ele vai ter outros acometimentos que incluem, inclusive, a inflamação da bursa, né, da bursite trocantérica. Mas a bursite trocantérica é consequência dessa disfunção do movimento. Quando a gente encara que esse problema que o paciente chegou apresentando está dentro de um modelo cinesiopatológico, é mais importante para a gente identificar qual é a disfunção de movimento que gerou aquela síndrome no paciente, que gerou aquele quadro doloroso no paciente, né? Então, o modelo cinesiopatológico, ele nos ajuda mais do que o modelo patoscinesiológico, até porque tem muitos pacientes que não chegam com diagnóstico médico, eles não chegam com a doença, eles chegam com sintomas, ou eles chegam com uma lombalgia inespecífica, que é uma lombalgia é dor lombar, né? Lombalgia é só um sintoma, não é um diagnóstico médico, mas eles chegam com isso, com esse encaminhamento de lombalgia, ou chegam referindo dor lombar. E essa dor lombar é do tipo inespecífica, quando você não sabe qual é exatamente a estrutura anatômica que está gerando essa dor. A maioria dos nossos pacientes é assim.
A maioria dos nossos pacientes do lombar são assim, a gente não sabe qual é a estrutura que está gerando dor. Mas a gente não importa. Mesmo que a gente não saiba, a gente consegue tratar e tratar muito bem esse paciente, porque a gente segue o modelo cinesiopatológico. Se eu sei quais são as disfunções de movimento que o paciente apresenta, eu consigo traçar todo um plano de tratamento em cima daquela disfunção de movimento. Nessa aula nós vamos falar das disfunções de movimento da lombar. Então é importante entender o papel da região lombar, né? A região lombar é uma região de muita mobilidade e é necessário que seja assim. A cervical e a lombar, que são as lordoses da coluna vertebral, elas são feitas para se mexer mesmo, se mexer mais. E a torácica e a região sacral, bem menos. Só que as disfunções de movimento que nós observamos na coluna lombar, elas têm exatamente a ver com o excesso de movimento. Especialmente quando existe um excesso de movimento segmentar, ou seja, só em algumas vértebras lombares, não é em toda a lombar. Nós vamos estudar as disfunções de movimento em flexão, em extensão, em rotação, e aí vocês vão ver que pode ser que a lombar se mova demais em flexão, mais do que deveria, e isso gera uma síndrome de disfunção de movimento, ou seja, a flexão passa a ser dolorosa, né? Bom, Boyle, ele descreveu as necessidades primárias de cada articulação. E a necessidade primária da região lombar é a estabilidade. A região lombar, como eu falei, ela é bem móvel. Mas para que o movimento seja saudável, é importante que haja também a estabilidade. E por isso que nós temos músculos estabilizadores, todo mundo tem, né? E quando existe um movimento saudável, ou seja, quando existe uma boa estabilidade dada pelos músculos estabilizadores dessa região, o movimento fica bem distribuído entre os segmentos lombares. Então, L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1 fazem movimentos num grau parecido, num grau semelhante. Quando existe, por exemplo, uma região perto da lombar que não se move bem, ou seja, que é hipomóvel, ela acaba fazendo com que a lombar precise se mexer mais. Então, quando a torácica do paciente é hipomóvel, e o paciente não perde ADM de tronco. O paciente tem que fazer uma flexão, uma extensão, uma rotação, ele faz em ADM completa. Só que ele vai fazer às custas da região lombar. Então, acaba sobrando muito mais movimento para a lombar. Outra articulação que, quando está hipomóvel, gera uma hipermobilidade na lombar é o quadril. Então, o quadril, que é a coxa femoral, quando ela está hipomóvel, a região lombar acaba tendo que assumir esse movimento. Então, no movimento de rotação, quando o paciente está em ortostase e faz rotação, uma parte desse movimento acontece no quadril, rotação nos quadris, na coxa femoral. E outra parte complementando na região lombar. Mas se existir hipomobilidade no quadril, vai sobrar muito movimento para a região lombar. A lombar vai compensar isso. E isso, ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, pode ser lesivo, pode gerar uma síndrome, pode gerar dor. E aí a gente chama de síndrome, né? Quando recebemos, então, um paciente com dor lombar, nós precisamos avaliar a mobilidade segmentar lombar do paciente, que diz respeito a como se move cada uma das vértebras, das 5 vértebras lombares, e especialmente verificar se existe um desequilíbrio entre elas, um desequilíbrio na quantidade de movimento, se algumas delas fazem mais movimento que as outras. Então, nós podemos encontrar em algumas regiões da lombar hipomobilidade e em outras hipermobilidade, ou regiões normais e um só segmento hipomóvel ou um só segmento hipermóvel. A gente avalia isso através da palpação. Então, tem o teste de mola, por exemplo, que a gente faz com as nossas mãos no deslizamento posterior anterior e em cada uma das 5 vértebras verifica o quanto de movimento há. E a gente pode identificar com a inspeção do movimento mesmo. E é o que nós vamos ver nessa disciplina aqui, é o que nós vamos aprender nessa disciplina. Que pela observação do movimento, a gente consegue identificar áreas mais móveis e áreas menos móveis. E muitas vezes numa só direção.
não necessariamente em todas as direções. Bom, então, quais são as causas de uma hipomobilidade segmentar? Pode ser rigidez muscular, no caso os músculos menores, alterações degenerativas e aderências articulares que são fruto, né, das alterações degenerativas, compressão do meniscoide zigoapofisário, que é o famoso travamento, né? E nesses casos, quando a gente identifica isso, o tratamento é o relaxamento muscular, se a gente identificou rigidez muscular, alongamento capsular e inibição muscular, tração, mobilização e manipulação articular e exercícios que vão gerar mais mobilidade para aquele segmento. Mas aqui são exercícios específicos, né? Quando a gente passa a exercícios gerais, sem ser voltados para um segmento específico, o que pode acontecer é que o paciente vai continuar se mexendo como ele sempre se mexeu, mover como sempre se moveu, ou seja, dando mais movimento para os segmentos hipermóveis e menos para os hipomóveis. Bom, a hipermobilidade, as causas são estresse cumulativo resultante de hipomobilidade adjacente. Então, quando a gente tem um segmento na lombar que é hipomóvel, os segmentos adjacentes vão acabar tendo que assumir aquele movimento. E aí vão ser hipermóveis. Macrotrauma, a fraqueza muscular, deficiência no controle motor, e aqui especialmente uma deficiência nos músculos, uma fraqueza nos músculos estabilizadores da coluna lombar. E aí o tratamento, então, é a estabilização global e a estabilização segmentar. Exercício para correção das disfunções de movimento, que é o que nós vamos ver nessa disciplina. E corrigir a hipomobilidade segmentar. Vários autores diferentes, fisioterapeutas, descreveram formas de subagrupar pacientes para classificá-los e destiná-los a um tratamento específico, de acordo com o grupo de paciente um grupo que ele caiu, de lombálgico. Então, por exemplo, tem algumas classificações que colocam o paciente, ou ele precisa de mais exercícios que são de estabilização, ou de mais exercícios que são para disfunção de movimento. Tem autores que classificam os pacientes de acordo com se a dor é periférica, se a dor ela é irradiada, então acomete também o nervo ciático, por exemplo, ou se não acomete. Também alguns classificam de acordo com se existe um componente mais mecânico ou se existe um componente mais psicológico da dor, então vai para tratamentos diferentes. Todos esses 4 sistemas aqui já passaram por validação e são muito bons para serem usados com os pacientes. Tem pacientes que se encaixam melhor num sistema da classificação de O'Sullivan, por exemplo, porque tem um fator psicológico mais forte. Outros podem se encaixar em outros sistemas. Mas aqui nessa disciplina nós vamos estudar o sistema de disfunção de movimento proposto para o Sarman, porque ela descreveu de forma mais detalhista cada uma das disfunções de movimento. Então, para a gente interessa mais essa daqui, porque nós estamos vendo justamente as disfunções de movimento. Mas é interessante vocês verem as outras formas de classificação também, e no final dessa aula tem as referências de cada um. Posso também depois passar material sobre cada uma delas, que para quem vai ter contato com o paciente lombálgico é muito importante saber todas essas formas aqui de classificar os pacientes. Em 2001, a Shirley Sarman propôs um sistema de classificação dos pacientes com dor lombar, especialmente os pacientes com dor lombar inespecífica, em uma dessas 5 síndromes: síndrome de flexão, síndrome de extensão, síndrome de rotação, síndrome de flexão com rotação, síndrome de extensão com rotação. Então, de acordo com alguns testes primários e corretivos, a gente classifica o paciente em uma dessas síndromes, e a classificação deles aqui é que vai nortear o nosso tratamento. Então, a ideia é identificar qual é a suscetibilidade direcional ao movimento do paciente. O que isso significa? Identificar se a lombar daquele paciente é muito suscetível à flexão, gosta de fazer flexão, assim, que é uma forma fácil de entender, né? A lombar do paciente tem preferência pela flexão. O que eu quero dizer? Por exemplo, o paciente tem que alcançar um objeto no chão. Ele vai buscar um objeto no chão, fazendo flexão da lombar, fazendo flexão da torácica, fazendo flexão do quadril, fazendo flexão do joelho, né, até a mão alcançar aquele objeto.
E ele teria que fazer um pouco de cada um desses movimentos. Mas esse paciente, por exemplo, ele faz mais movimento na lombar do que no quadril, do que na torácica e do que nas outras articulações. E faz esse movimento de alcançar o objeto no chão muito mais com a lombar do que com os outros segmentos. Então ele acaba gerando uma hipermobilidade lombar, porque ele sempre faz mais com esse segmento. Por que ele faz isso? Porque ele não usa tanto os paravertebrais numa função de desacelerar, que é uma função excêntrica, freando o movimento, e usa mais outros músculos estabilizadores das outras articulações para frear esse movimento. Então, basicamente, é uma deficiência dos paravertebrais, uma falta de controle motor que acaba gerando mais movimento de flexão na hora de buscar um papel no chão. Mas para esse paciente isso não acontece para extensão. Se ele tiver que fazer uma extensão, voltar, por exemplo, ele pegou o papel no chão, agora ele tem que retornar com esse movimento. Ele não vai fazer com mais extensão na lombar. Ele vai começar o movimento pelo quadril, fazendo bastante extensão no quadril, e o último segmento que vai se mexer é a lombar, porque a lombar tem essa suscetibilidade direcional do movimento. Ela prefere ir para a flexão, ela gosta de ir para a flexão. Isso, para quem nunca viu, nunca tomou contato com essas síndromes que Sarman descreveu, parece meio esquisito, parece que ninguém tem isso, né? Parece uma coisa estranha. Mas quando vocês forem avaliar os pacientes, vocês vão perceber que cada paciente tem mesmo a sua suscetibilidade direcional. Então tem aqueles pacientes que fazem muita flexão lombar e pouca flexão no quadril para tudo, na hora de se sentar, na hora de se abaixar, na hora de tudo. Outros pacientes não, eles têm essa suscetibilidade, por exemplo, em extensão ou em rotação. E aí, quando tem que fazer olhar para o lado, ele faz todo o movimento só com a lombar, não faz com os quadris, por exemplo. E aqui vocês vão aprender, nessa disciplina, vocês vão aprender a avaliar vários movimentos do paciente em várias posições diferentes e classificar o paciente em uma dessas síndromes aqui. A partir dessa classificação, a gente vai observar se essa síndrome, essa suscetibilidade direcional do movimento causa alguma síndrome no paciente, ou seja, causa dor. É a causa da lombalgia dele. E geralmente é a causa da lombalgia dele justamente essa direção do movimento. O que eu quero dizer? Esses pacientes que têm uma suscetibilidade direcional, por exemplo, para flexão, que sempre quando fazem flexão fazem mais com a lombar do que com o quadril, do que com a torácica, eles geralmente têm dor justamente na flexão. E isso é a mesma coisa para rotação, para extensão. Parece um contrassenso, porque, ora, se a pessoa tem dor na flexão, por que ela fica repetindo esse movimento? Por que ela fica repetindo a flexão? Porque justamente ela não sabe, ela não tem noção de que o padrão de movimento dela é esse. Ela não percebe que esse é o padrão. Ela até percebe que a flexão é dolorosa e evita fazer esses movimentos de flexão. Mas sempre que ela faz a flexão, ela faz desse jeito, nesse padrão, que é o padrão de usar mais flexão lombar e menos flexão no quadril. Então ela pode até tentar evitar o movimento, fazer determinado gesto esportivo, fazer determinado gesto. Mas quando ela faz naquele padrão, no padrão que favorece, que está dentro da síndrome de flexão, por exemplo. Então, a própria Sarman, com o Van Dillen, em 2003, verificaram que 85% dos pacientes que têm dor lombar têm teste primário positivo. O que isso significa? Que ele se encaixa, sim, em uma dessas síndromes aqui. E 95% tem teste corretivo positivo. O que é o teste corretivo? Um teste primário por exemplo, esse que eu acabei de citar. Pedir ao paciente para fazer uma flexão de tronco. E aí a gente vai observar se ele faz mais movimento com a lombar do que com o quadril, por exemplo. E a gente vê que sim, ele faz mais movimento com a lombar. E dói também, sente dor, então é positivo. Um teste corretivo seria pedir para ele repetir esse movimento, porém fazendo menos flexão na lombar. Então ele vai se abaixar da mesma forma, só que sem fazer flexão lombar, fazendo essa flexão toda no quadril. Aí o paciente já não sente mais dor. Então, este é um teste corretivo, quando a gente repete o teste, só que agora com um padrão de movimento mais normal, e aí já não dói mais. Então, este é um teste corretivo. Então, isso mostra que os nossos pacientes com dor lombar geralmente se encaixam, sim, nessa forma de classificação da Sarman.
E é essa forma aqui que nós vamos estudar ao longo dessa disciplina. Foi avaliada a confiabilidade interavaliador desse sistema de classificação da SARMA e foi verificado que existe uma concordância de 83% entre os avaliadores, ou seja, quando eu, a professora Estelle, a professora Elisandra fazemos a avaliação do mesmo paciente, cada uma num momento e às cegas, a gente concordaria em 83% dos casos. E o coeficiente de capa 0,7. Então é uma boa confiabilidade. Depois, em 2013, foi feito um estudo só com novatos, só com pessoas que não tinham muita afinidade com esse tipo de classificação. Então, pessoas que começaram de estudar isso, essa forma de avaliar os pacientes. Que é esperado que quem não tem muita familiaridade vai errar mais na hora de classificar um paciente, né? E, surpreendentemente, até a concordância foi maior até do que no estudo anterior, que foi com fisioterapeutas mais experientes. Então, mesmo para quem não tem tanta experiência, para estudantes de graduação, por exemplo, é fácil de avaliar e é possível fazer. Então, quais são as premissas das síndromes de som dos movimentos? A premissa básica é aquele modelo cinesiopatológico, que os problemas começam com a disfunção de movimento e não com uma patologia em si. Então, a premissa principal: o alinhamento ideal facilita a execução dos movimentos. Se a gente pensar numa engrenagem mecânica de algum carro, né, cada uma daquelas peças tem que estar bem alinhadas, porque se houver um desalinhamento, vai acabar havendo um desgaste precoce das peças e o sistema todo não funciona muito bem. É basicamente esse o exemplo que o nosso corpo humano segue. Então, se existe um desalinhamento articular, vai haver um movimento anormal. E esse movimento anormal intraarticular vai levar à degeneração articular e disfunção miofascial. Então, quando a gente tem um bom equilíbrio muscular entre agonistas e antagonistas, não tem agonistas mais rígidos que antagonistas, por exemplo, ou mais fortes que antagonistas. Quando a gente tem um desempenho muscular adequado em termos de força, de recrutamento ou tônus, que a gente aqui chama de rigidez, tá? E comprimento adequado, então não tem um encurtamento muscular importante, por exemplo. E quando tem ainda estabilidade dinâmica adequada, aí a gente alcança um alinhamento ideal e a distribuição harmônica de movimentos entre os segmentos. E aí cada vértebra, uma em relação à outra, se move o mesmo tanto. L1, L2 se move o mesmo tanto que L4, L5, por exemplo.